Boa noite a todos. Então, para a gente começar, antes da gente fazer a iniciação aí dos conteúdos, eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Institucional, sobre o nosso vestibular aí da Unijales, tá bom? Então, a gente vai assisti-lo primeiro. Embora eu acredite que vocês já tenham assistido algumas vezes, tá? Mas é que foi pedido a nós que fizesse isso. Então, a gente está fazendo, tá bom? E até porque o nosso vestibular é no próximo domingo. Se vocês conhecerem alguém aí, tá? Que queira se inscrever, se vocês também tiverem interesse, será no dia 25 de outubro, domingo agora, às 9 horas da manhã, certo? E ainda dá tempo de se inscrever, as inscrições são gratuitas. Entre para o nosso time de universitários. Acesse o novo ensino. Seja um profissional inspirador. Vamos juntos construir o seu futuro. Alcance a tão sonhada profissão. Libere as páginas do ensino significativo. Faça a escolha certa. Escolha o sucesso. Aqui oferecemos conhecimento significativo, conteúdos conectados com a realidade, projetos de vida que transformam o seu futuro. Escolha a Unijales. Prova online dia 25 de outubro. Acesse nosso site e inscreva-se. Unijales. Há 50 anos, inovando e transformando vidas. Muito bem. Só um minutinho agora, pessoal. Deixa eu só ouvir um áudio aqui da nossa coordenadora. Bom, vamos lá, galerinha. Vamos começar. Quando a gente foi nos dado esse desafio aí do intensivão Enem, né? E aí foi falado que eu ficaria com a parte de inglês. Então eu fiquei pensando bastante sobre como a gente iria trabalhar, porque vocês sabem que o inglês no Enem ele é composto de 5 questões. Você escolhe o idioma que você quer prestar, então você escolhe o inglês ou o espanhol. Muitas pessoas acabam optando para ir para o espanhol, porque é uma língua mais correlata à nossa, uma língua muito parecida com a língua portuguesa, só que é um caminho também perigoso, porque uma vez que você não sabe muito do espanhol, ele tem uns pegas muito complicados, né? Então aí alguns alunos ficam nessa. Eu não sei muito inglês, então eu vou para o espanhol porque eu acho que é mais parecido com a língua portuguesa. Então, eu fiquei pensando bastante quando eu fui preparar a aula e eu matutei, né? Raciocinei comigo mesmo e eu pensei, eu acho que a gente vai ter que aprender algumas técnicas, tá? De leitura, principalmente uma leitura que se chama leitura instrumental, que a gente faz quando é necessário que eu leia um texto, tá, de algum idioma, sem conhecer muito a fundo aquele idioma. Então, são técnicas que a gente aplica no dia a dia, são chamadas de técnicas de leitura instrumental. Então, a gente vai aprender a fazer isso, tá? Então, a proposta para hoje à noite é que a gente trabalhe bastante coisas. Eu vou relembrar vocês a respeito de alguns pontos essenciais da gramática também. Então, algumas coisinhas da gramática. Vamos relembrar algumas questões de vocabulário da língua inglesa, tá? Eu vou ensinar vocês a aplicar técnicas de leitura instrumental em diversos textos para o Enem, também para outros vestibulares ou para outras provas, concursos, etc. Tá bom? E também a gente vai fazer a execução de alguns exercícios aqui, tá? Aqui na aula também. Eu baixei várias provas do Enem, provas passadas. Na verdade, eu baixei desde o ano de 2012, e aí eu separei algumas questões para a gente trabalhar junto, tá? Antes de todo mundo entrar, né, o pessoal está entrando agora, inclusive, eu estava verificando um pouquinho com vocês. Eu sei que vocês ficam um pouco tímidos, né? Mas eu estava tentando começar a perguntar alguma coisa para vocês. A gente tem alguns alunos aqui que são nossos, né? Ana Beatriz, Ana Núbia, Gisele, tá? Então, mais ou menos elas já sabem o método de
trabalho, como é que a gente faz, mas as pessoas que são de fora, que a gente não conhece ainda, então eu comecei a fazer um levantamento prévio aí de inglês, de quem gosta, quem não gosta, porque quando a gente gosta, isso já é meio caminho andado para um sucesso, né? Não apenas para a execução de uma prova, do Enem, de um vestibular ou do que for, mas para um sucesso aí no ensino bilíngue, um sucesso na fluência de uma outra língua, aqui especificamente a língua inglesa, tá? Então, quando a gente faz perguntas como How are you? Ou quando a gente fala Good evening, How are you today? Hello, what's your name? Então, a gente está fazendo questões básicas para ver como é que vocês estão com relação à língua, se estão inteirados ou não, né? Alguns me falaram que gostam, outros falaram que não gostam tanto assim. Então, a gente está meio que dividido aí, tá? Bom, mas vamos lá. Acredito que lá pelas 8h20 por aí hoje, vai entrar a coordenadora de um curso também da Unijales e ela vai conversar com vocês a respeito de um dos cursos da Unijales, então a gente vai ouvir, tá? Pode falar, Francis. Boa noite. Como é que eu ia... Até deu um branco, desculpa. Assim, geralmente não é que a pessoa ela não goste da linguagem. Talvez porque ela não tem um convívio, uma conversação diária, ou alguém para se comunicar de tal forma, ela acaba deixando aquilo de lado porque talvez não seja essencial para ela naquele momento. Geralmente pode ser esses tipos de casualidades. Né? Com certeza. Uhum. Com certeza, por não ser essencial, né? Ou porque a pessoa acredita não ser essencial para ela naquele momento, ela acaba deixando um pouquinho de lado. É muito complicado você falar que no mundo de hoje, no século XXI, no mundo globalizado, no mundo computadorizado, com essa internet em expansão que a gente está vivendo, principalmente em tempos pandêmicos, né, e tudo mais, é quase impossível alguém achar que o inglês não é algo essencial para os dias de hoje. Mas há pessoas que acham. Não é verdade, Francis? Existem muitas pessoas que ainda acham que o inglês ele não é essencial, assim como o espanhol, e até mesmo de categorias do fundamental, do ensino médio. Exatamente. As pessoas, a gente trabalha aí, né? Por exemplo, eu trabalho com ensino fundamental também, a gente trabalha com ensino médio, também no ensino superior, né? Então, muitos alunos, eles questionam, eles falam assim pra gente, mas para que eu vou aprender inglês? Eu não vou para os Estados Unidos, então, muitos alunos falam isso, mas professor, eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou para a Inglaterra, para que eu preciso saber inglês? Bom, é uma pergunta muito frequente, apesar de assustar um pouquinho, ela é muito frequente e acontece bastante. A gente tem que saber que o inglês, né, pessoal, desculpa a minha cachorrinha ali, é que chegou uma moto ali na frente e ela tá em polvorosa, mas daqui a pouquinho ela para, tá? Se estiver atrapalhando, vocês falam. Foi embora a moto, agora ela vai parar. Bom, a gente estava comentando sobre isso. Então, por exemplo, hoje em dia, muitas coisas do nosso cotidiano, da nossa rotina, os aplicativos que a gente baixa, os games que a gente joga, os serviços de streaming, então a Netflix, Amazon Prime Video, enfim, tantas coisas do nosso cotidiano. A gente vai a um fast food comer no McDonald's, ou a gente vai... Quantas palavras a gente usa hoje em tempos de pandemia? Vários termos foram incorporados como home office, né? Quem não sabe inglês, o que é home office? Então, então a pessoa precisou fazer um escritório dentro de casa. E olha só, a pandemia pode ser um tema que caia no Enem desse ano, hein, galera? Pode ser um tema muito recorrente, porque é algo diferente, é algo usual e que está todo mundo vivendo. Então, pode ser que o Enem peça algo relacionado à pandemia, a esses tempos de crise, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Então, home office, tantos outros termos que a gente usa diariamente, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, tantos aplicativos, tantas coisas. O inglês, ele faz parte da nossa rotina, ele faz parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente dissociar. Não tem como a gente falar que não vai usar o inglês para nada, mesmo que eu não tenha interesse de ir para fora, mesmo que eu não tenha interesse de morar fora do Brasil, mas a língua inglesa, ela é a língua internacional, né? Pode ser que você concorde ou não, pode ser que você
goste ou não, mas o relacionamento entre os países, né, entre os diversos países, estou falando da questão de economia, transações econômicas, venda e compra, produções literárias, produções acadêmicas, a comunicação entre os países, ela acontece em língua inglesa, tá? Então, ela é uma língua de comunicação entre o mundo inteiro, certo? Não tem como a gente falar inglês não é importante. É claro que é, tá? Bom, então vamos lá. Vamos ao que interessa. Vou falar um pouquinho de mim, vou colocar alguns slides aqui que eu preparei para vocês, tá? Então vamos começar aqui. Rapidamente, meu nome é Renan Menegoto, tá? Então a gente vai trabalhar aí língua inglesa na noite de hoje, certo? Eu estou aqui na Unijales, lecionando língua inglesa e também literatura inglesa. Na verdade, eu entrei em agosto, tá? Entrei agora no meio do ano. Antes de mim havia outra professora, tá? Estou gostando muito da instituição, e dos alunos, claro que a gente tem, certo? Então a gente está aí trabalhando. Além de trabalhar aqui na instituição, também trabalho com ensino bilíngue, tá? Aqui no COC de Jales. Trabalhamos numa escola de idiomas que existe dentro do COC também. Também trabalho em Santa Fé do Sul, tenho um cargo efetivo lá no município, certo? Então a gente tem aí um corre, vai para lá, vem para cá. Agora com a pandemia estamos todos em casa, o trabalho está sendo feito todo em casa, apesar de ser pandemia, a gente não para. Apesar de muita gente falar assim, nossa, os professores não estão trabalhando, isso é um grande equívoco. Os professores estão trabalhando e muito, né? Estamos trabalhando até mais, muitas vezes, do que a gente trabalhava antes, certo? Eu me formei em letras no ano de 2014 pela Fundação Educacional de Fernandópolis, pela FEF, tá? Fiz a minha especialização em língua inglesa e literatura inglesa. Então a gente está trabalhando aí dentro da área de língua inglesa. Comentei com o pessoal de letras até no primeiro dia que eu me formei, a minha principal área, meu principal foco sempre foi o inglês, mas eu tive que pegar algumas aulas de língua portuguesa e por aí vai. E depois disso, esse ano de 2020, o ano de 2019, que eu fui conseguir apenas lecionar no que eu realmente gosto, que é a língua inglesa, tá? Gosto bastante, sempre estudei inglês desde criança. Estudei em escola particular e eu sou de uma época onde não tinha tanta internet, né? Então a gente não tinha tanta facilidade, tanto acesso a tantas informações quanto nós temos hoje em dia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes os alunos falam assim, professor, eu não consigo aprender inglês. Mas aí eu pergunto assim, você gosta de música em inglês? Você gosta dos cantores atuais? Você gosta, sei lá, de Ed Sheeran, de Now United? Você gosta de Justin Bieber? Você gosta do que tá rolando por aí? Ah, eu gosto, professor. E aí eu pergunto, e você entende o que essas músicas estão falando? Não, não entendo. Então por que você não quer passar a entender? Olha que maneira legal de estudar inglês, né? Olha que maneira bacana de aprender uma língua por meio da sua música, porque a música, gente, ela é uma bagagem cultural de um país, tá? Então a música é representação cultural, é a arte de determinado país. E é muito legal quando a gente consegue, além de ouvir a música de maneira fidedigna, de maneira completa, eu consigo pegar uma letra, estudar, saber o que ela quer dizer, conhecer o seu vocabulário, saber a gramática. É muito bacana. Quando eu gostava de determinada música, eu falava assim, nossa, que música legal, apenas pela melodia, porque eu não sabia o que ela queria dizer, eu sempre recorria, né, aos sites, ao que eu buscava, e aí eu baixava a letra, estudava a letra, ia pesquisar vocabulário, ia atrás de gramática. Isso é uma maneira muito legal. Então eu estou falando que hoje em dia nós conseguimos aprender inglês dentro das nossas casas. Muitas vezes hoje não é mais necessário eu pagar um curso à parte, eu fazer inglês numa escola privada, numa escola particular. Claro que ajuda muito. Ajuda muito. Só que se eu tiver a predisposição, o interesse, a vontade, eu consigo aprender inglês na minha casa. Então eu estava falando que eu não sou dessa época, né? Eu, para aprender uma música, quando eu era criança, a gente tinha no CCA, onde eu fazia aula, nós tínhamos toda sexta-feira aula de música e aula de conversação, além das aulas de inglês que a gente frequentava semanalmente. Então, toda sexta-feira
feira às 7 da noite, a gente ia para o CCAA, fazia 1 hora de aula de música, aprendia uma música por noite e depois uma aula de conversação. Era muito legal, mas era a única maneira que eu tinha de acesso a uma letra de uma música, porque não havia internet. A internet, ela começou, eu já era adolescente, aí já estava crescendo, né? E aí, claro que a gente foi se engajando nessa coisa da tecnologia, mas hoje a gente tem muito mais facilidade. Então, quando foi falado aí sobre o Enem, né? Então, o que eu pensei? Vamos baixar as provas do Enem. Muitas pessoas vão para o Enem pela primeira vez e não baixaram as provas anteriores, não viram as questões, não viram mais ou menos qual é a pegada da prova, de que maneira que é cobrado o inglês, etc. e tal. Então, é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar hoje, tá? Claro que além de mais um monte de questões, certo? Aí eu coloquei uma frasezinha aqui para vocês do Nelson Mandela, que fala assim, ó: a winner is a dreamer who never gives up. E é uma verdade, ó. O que tá falando nessa frase? Alguém entendeu? A winner is a dreamer who never gives up. Olha que frase profunda e interessante para nossa noite de hoje. Se alguém quiser se arriscar a falar o que entendeu, pode falar, tá? A gente lembra do verbo win, né? Win nos remete à vitória, a vencer. Quando a gente usa essas letrinhas ER aqui, ó, depois do verbo win, né? Então a gente, como o win ele é CVC, consoante, vogal, consoante, eu preciso dobrar a última letrinha e acrescentar ER. Isso aqui é uma pessoa vitoriosa, ou seja, um campeão. Um campeão, quem é um campeão? É um sonhador, dreamer, que nunca desiste, né? Então, muitas vezes a gente sonha com tantas coisas, mas nós não podemos desistir do nosso caminho. Se a gente desistir, nós não chegaremos ao foco e não seremos campeões. Olha que frase bacana, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa noite de hoje, com o nosso objetivo e com a nossa ênfase principal, que é o intensivão do Enem, não é verdade? Falando da prova de inglês, gente, ó, ela tem 5 questões, como eu já disse para vocês, tá? Quando foi falado para mim, nossa, você vai ter que trabalhar a língua inglesa do Enem, eu fiquei pensando, matutando, conversei aqui em casa, conversei com a família, porque eu falei, poxa vida, se a gente vai trabalhar as questões do Enem, se vocês baixarem as provas anteriores, vocês vão perceber que, essencialmente, o Enem cobra interpretação de texto. Estou falando de inglês, tá, gente? Acredito que cada professor tem falado sobre a sua matéria, estou falando da língua inglesa especificamente, né? Então, o Enem, ele cobra essencialmente interpretação de texto, tá? Mas, professor, eu não sei inglês, o que eu vou fazer? Por isso que muitas pessoas vão para a prova de espanhol, como eu já disse no começo, porque a prova de espanhol, ela é muito parecida. A língua espanhola, por ser neolatina, por ter a mesma origem da nossa, né? Ela se assemelha muito à nossa língua portuguesa. Então, muitas pessoas vão para ela. Só que a grande pegada é a seguinte: eu vou interpretar um texto de uma linguagem que eu não tenho muito domínio, que é a língua inglesa. E agora? O que é que eu vou fazer? Aí a gente percebe o seguinte: enquanto a gente vai observando as questões e trabalhando com elas, a gramática, ela acontece também. Só que a gramática está contextualizada. Ela está dentro do texto, nos pormenores, certo? Então, a gente vai aplicar técnicas para aprender a trabalhar um texto. Eu não vou conseguir pegar um texto de inglês, até porque eu não vou ter um dicionário no dia da prova. Então, eu não vou pegar um texto de inglês e conseguir traduzi-lo ao pé da letra. Não é isso que a prova quer da gente, pessoal. Então, olha só, essa é uma questão importante. O Enem não quer que você traduza o texto de inglês. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo de nenhum curso de inglês que a gente faz na vida. O objetivo principal, quando a gente pega um texto, é fazer a inferência e captar dele a essência, captar o essencial, captar o mais importante. Isso é muito mais legal, isso é muito mais interessante do que traduzir um texto. Porque se você ficar com um dicionário traduzindo, palavra por palavra, você não vai aprender, você vai apenas traduzir, né? Então, essa não é a pegada do Enem. O Enem quer que você interprete,
faça a interpretação de texto. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim pra gente: olha, gente, faça a interpretação de texto, interprete na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, não importa onde, a interpretação de texto, ela tem que estar presente nas nossas vidas, né? E aí até tem uma frase legal que a gente lê, que é pela internet aí da vida, que fala assim: falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto, né? Se tanta gente interpretasse, se tanta gente conseguisse utilizar essas técnicas, o mundo seria bem diferente. Principalmente hoje, que a gente vive num momento onde acontece muito isso. A pessoa vai lá no Facebook, faz um post, então eu estou vendendo alguma coisa, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Hello? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Então, é que às vezes eu falo, e aí vocês ficam quietinhos, eu vou tocando bala. Qualquer coisa, vocês podem parar, perguntar alguma coisa. Não, relaxa, que a gente está prestando atenção. Então tá bom. O que eu estava falando? Eu estava falando o seguinte: a gente vive num momento onde a pessoa vai lá fazer um post, por exemplo, no Facebook ou em alguma rede social, e aí ela vai colocar um texto lá, né? Então ela coloca: vendo uma casa no valor de R$150 mil, localizado no endereço tal, bairro tal, número tal, interessados, chamar inbox. Aí imediatamente a gente tem perguntas do seguinte estilo, vocês vão saber disso, vocês vão se lembrar. Aí a pessoa vai lá embaixo e comenta assim: é uma casa ou é um apartamento? Aí a outra pergunta assim: qual é o preço da casa? Aí o outro pergunta assim: qual é o endereço? Gente, a pessoa nem leu o post, a pessoa nem leu. Muitas vezes ela correu, foi na foto, olhou, não leu o que a pessoa escreveu e já foi perguntar. Então a pessoa quer tudo mastigado hoje em dia. Esse é o grande problema das pessoas. Essa questão da falta de tempo e essa questão da correria do dia a dia fez as pessoas se tornarem muito ansiosas e não pararem para ler, não pararem para analisar, não pararem para fazer o fichamento, né? Que é grifar um texto bem grifado, devido, como se deve, que é fazer a estruturação, é pensar na sua interpretação. Então as pessoas não fazem mais isso, tá? E isso tem sido um grande problema. E é isso que o Enem tem cobrado cada vez mais: interpretação de texto. Bom, aí no segundo parágrafo eu falo assim, ó: o Ministério da Educação está mais interessado em saber qual é a real capacidade dos estudantes em ler e interpretar um texto em inglês corretamente. Por isso, aquelas questões clássicas e simples, abordando apenas o uso do passado imperfeito ou como se escreve determinada palavra, não devem mais aparecer para conseguir acertar as respostas. Então, por exemplo, então você tem lá assim, né? Deixa eu pegar aqui uma tela para digitar com vocês. Você vai pegar lá. Complete. Opa, não estou falando espanhol, não, é English. Complete with the correct form of the verb go, for example. Aí você tem lá. Aí você vai ter uma estrutura. Tanana, 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 to the park. Estou falando aqui de gramática, tá? Como que vai ser o correto? Goes, ou vai ser going, ou vai ser go, go, enfim, tá? Esse tipo de pergunta jamais vai cair no Enem, jamais, tá? Porque ele não está querendo que você consiga completar as estruturas de gramática. O Enem, ele está muito mais politizado e ele está se importando muito mais com a sua visão de mundo, com as coisas que acontecem no mundo inteiro. Então, esse tipo de pergunta, claro que a resposta é a letra C, né? I go to the park, por exemplo. Mas esse tipo de pergunta essencialmente gramatical não vai cair no Enem, porque ele não quer saber de regras. Gente, vocês vão perceber, a gente está falando de inglês, mas dá para falar de outras coisas também. Por exemplo, a física, a química, quem é de exatas aí vai me ajudar. Se vocês pegarem uma prova de Enem das mais recentes, 2019, 2018, vocês vão perceber que até essas disciplinas que são exatas, até elas estão essencialmente interpretativas. Muitas vezes a resposta para a sua pergunta está no próprio enunciado da questão, tá? Então, se você ler o enunciado, se você entendeu a pegada daquela questão, você consegue responder.
E não é necessário mais ficar decorando fórmulas, não é isso que o Enem quer da gente. O Enem quer que a gente consiga interpretar. Isso que é importante e isso que é interessante. Por isso a minha preocupação, quando foi falado para mim, você vai trabalhar língua inglesa, eu falei, meu Deus, como? Como que eu vou trabalhar língua inglesa com um grupo tão heterogêneo e diferente, onde eu tenho pessoas que vão saber muito, pessoas que vão saber mais ou menos, pessoas que vão saber pouco e pessoas que vão saber nada. Eu não consigo ensinar uma língua em 3 horas, não consigo. Mas eu consigo ensinar essas pessoas, eu consigo dar a varinha para ela pescar. Eu consigo ensinar essas pessoas a interpretar um texto da maneira que se deve. Isso sim a gente consegue, tá? Então, achar que a gente vai conseguir aprender uma língua onde a gente leva muitas vezes 7 anos, 8 anos, 10 anos e não sabe ela na sua integralidade, em 3 horas, isso é impossível. Agora, aprender como fazer é isso que é importante, né, gente? É aprender a fazer e não aprender toda a língua, porque isso é impossível, tá? Então, o nosso intuito hoje é esse. É aprender a como fazer, certo? Aí tem aqui no terceiro parágrafo. Isso não significa que gramática e ortografia, ou seja, a parte gramatical de regras e tudo mais, e de escrita, que é a ortografia, vão perder espaço no Enem. Pelo contrário, elas são mais do que necessárias para o estudante conseguir ler um texto, identificar, por exemplo, tempos verbais, pronomes, conjunções, advérbios, substantivos, adjetivos, entre outros classes gramaticais. Se a gente fosse falar só de gramática hoje, gente, daríamos para ficar 3 horas falando de gramática. Bastasse que eu pegasse o quê? As 10 classes gramaticais, né? Verbo, advérbio, pronome, interjeição, conjunção, adjetivo, substantivo. A gente pegaria as 10 e falaria só disso. Mas o Enem vai cobrar isso de você depois? Não, não vai. Até vai, só que de maneira contextualizada. Por exemplo, ele vai colocar assim, ó. Falando de português agora, né? Ele vai colocar assim, a conjunção e na oração, taranã, 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 traz uma ideia de quê? Então ele já vai te falar que o e é uma conjunção. Ele quer saber qual é a ideia que aquele contexto, a presença daquele e naquele contexto, naquela oração, naquele parágrafo, qual é a ideia e qual é a função daquele e naquele parágrafo. E não quer saber se você sabe se o e é uma conjunção, se é uma preposição, se é um adjetivo, o que é. Não é isso, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim? Beleza. Bom, porque tem pode muitos falar. que estão trabalhando com esse conceito de introduzir o que tu entende do texto, do que tu traduzir ele com o dicionário, como o senhor falou. Tem muitos lugares que estão dando esse tipo de auxílio, de ensino, até por questão do Enem. Uhum. De aprender a interpretar um texto, né, Francis? Isso, exatamente. E não traduzir. E não Exatamente traduzir, isso. né? Tu Porque não tentar adianta ensinar a traduzir a simples. linguagem, né? Tu vê a linguagem daquilo que Você entra no dicionário, você entra no dicionário online, ou você pega um dicionário físico, você procura a palavra, traduz, pronto. Não é essa a intenção, né? A intenção é você fazer a compreensão geral, tá? A compreensão geral, existem 3 técnicas principais que a gente vai aprender já já, que são prediction, skimming e scanning. A gente aplica essas técnicas não só para a língua inglesa, mas para qualquer língua, inclusive a língua portuguesa, né? Então a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tá bom, Francis? Bom, para saber como estudar para a prova de inglês, é preciso antes entender 3 itens básicos, né? Quais são esses itens? A prova, ela testa a sua capacidade de ler e interpretar textos em língua estrangeira, como a gente já falou. O Enem quer avaliar o seu conhecimento geral, o que você sabe sobre o que acontece no Brasil e no mundo, e tem relevância social, política, econômica e cultural. Gente, olha que importante isso. O Enem, ele está muito mais preocupado se você está engajado socialmente,
politicamente, economicamente e culturalmente. Ele quer saber se você sabe o que está acontecendo no mundo, se você sabe quais são os principais problemas daquela época. Por isso que eu falo que a pandemia com certeza vai cair nesse Enem. Talvez na redação, talvez em algumas questões de história ou de literatura, ou mesmo de língua inglesa, por que não, né? Pegar um texto em inglês, com certeza a pandemia vai cair, porque algo, gente, que mexeu com toda a estrutura econômica, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, isso é algo tão relevante, é algo tão importante, tem acontecido, e todo mundo tem falado tanto disso, que é lógico que é uma matéria de Enem. É básico, isso é claro, tá? Então, é importante a gente estudar um pouquinho da questão social, política, econômica de alguns países, tá? O que aconteceu com diversos países, quem está no cerne da questão. Vamos falar um pouquinho sobre a China, sobre os Estados Unidos, né? Sobre a questão da vacina, enfim, tanta coisa, né? Número 3. O Enem quer entender sua capacidade de raciocínio em outra língua. Por isso, o que cai na prova de inglês do Enem são questões interpretativas, que exigem conhecimento vocabular, atenção aos detalhes, foco e, principalmente, visão de mundo. Com base em tudo isso, o que a gente deve estudar? O que eu preciso estudar para a prova de inglês do Enem? Na verdade, é um pouquinho de cada coisa, né? É a mesma coisa que quando alguém pergunta assim para mim, professor, como é que a gente vai aprender inglês? Como é que eu faço para aprender inglês se eu não tenho condições de pagar um curso de inglês? Eu não posso fazer. O que eu sempre falo? Todos os recursos que estão disponíveis para você, né? Falei da música, por exemplo. A música, todo mundo tem internet em casa. Você consegue entrar numa letra, estudar essa letra. Não é só ouvir, mas é ouvir, ler, tentar cantar, também aprender o vocabulário, a gramática, é uma maneira de aprender. Quando eu vou assistir um filme na Netflix ou vou assistir uma série, ao invés de colocar dublado, agora com a pandemia ficou ótimo, porque não estão mais dublando nada, né? Então está sendo tudo legendado. Ao invés de assistir dublado, vamos dar preferência para o recurso legendado, né? Vamos dar preferência porque a gente vai ouvindo e lendo e querendo ou não, gente, olha só, eu sempre gostei muito de série, muito de filme e principalmente coisas americanas produzidas por Hollywood, porque é uma cultura que, sei que tem gente que não gosta muito, mas é uma cultura que nos chama muito a atenção, né? Sempre, pelo menos a mim, sempre chamou muito a atenção. Então eu sempre assisti, sempre gostei, tá? E aí a gente tem que dar preferência nesse tipo de recurso para a legenda, tá? Para o filme legendado, para a série legendada, porque a gente acaba aprendendo e muita coisa. Parece que não, mas a gente aprende brincando, se divertindo e se entretendo. É uma maneira muito legal, tá? Para quem não gosta de legendado, é uma maneira de começar. Até que chega uma hora que você já não quer mais assistir filme dublado, te incomoda, né? Você quer ouvir as vozes originais dos atores, enfim. Até que chega um momento que você coloca, inclusive, a legenda em inglês. E aí chega um momento que você retira a legenda e apenas assiste e compreende tudo. Isso é um processo gradual e lento, né? O que mais? Então, texto. Leia livros, revistas, sites, blogs, jornais, tudo em inglês. Ouça músicas, a gente já falou da música. Poesia. De vez em quando aparece uma questão, uma não, aparecem várias questões envolvendo poemas do Enem, tá? Geralmente tem um vocabulário mais requintado. Se nós estamos falando de poema, estamos falando de poesia, eles têm um vocabulário mais rebuscado, mais requintado e vão nos exigir mais conhecimento. Então a gente pode procurar alguns poemas famosos, tentar identificar as palavras e os sentidos que não são familiares a você. A gramática. Então, como eu disse, ela é importante? Claro que ela é importante, só que ela não é essencial. Ela não poderia ficar de fora. Mesmo que seja difícil cair alguma questão só sobre isso no Enem, ela é fundamental para o entendimento de um texto. Dê especial atenção a tempos verbais e preposições. E lógico, né, pessoal, se estamos falando do Enem, de uma prova anual,
de uma prova que acontece com frequência, a cada ano ela está sempre mudando e inovando, precisamos saber das atualidades. Precisamos saber tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo atualmente. Então, assistir bons jornais, ler boas notícias, ir atrás de fontes seguras, certo? É muito importante. Por quê? Então, a gente vai falar aqui, como se dar bem na prova de inglês? Economizando tempo. As questões de inglês seguem uma estrutura composta de introdução. Geralmente, ela traz ou um texto, um quadrinho, uma HQ, um comercial. Eles fazem muito uso de recurso publicitário. Comercial, tá? Comercial de algum produto alimentício, de um carro, sei lá, alguma coisa assim. Ou música, ou poema, etc, tá? Olha, isso aqui é importante, ó. A hora que eu for colocar, quer ver? Deixa eu colocar uma provinha aqui. Eu baixei algumas. Essa aqui, por exemplo, é de 2012, tá? Que a gente vai trabalhar alguns exercícios. Então, todas as provas de língua inglesa, elas seguem um padrão. Então, são 5 exercícios. Fica dentro da área de linguagens, códigos e tecnologias, tá? Então, fica junto com língua portuguesa, fica junto com espanhol, fica junto com história, com geografia, olha, com arte, né, literatura, enfim. O que acontece? Elas seguem um padrão. Olha o que está dizendo aqui no slide, quer ver? Seguinte, então elas apresentam uma introdução, primeiro vem o texto. Que tipo de texto? De diferentes gêneros. Pode ser um quadrinho, um poema, uma música, um comercial, qualquer gênero que a gente está tratando. Aí vai trazer um enunciado em português, isso é legal. O enunciado, ele vem em português, gente, isso ajuda tanto a gente. Por quê? Porque eu não preciso ficar lendo o texto em inglês direto, tá? Eu não preciso, eu já vou direto para o enunciado, para economizar tempo. Olha o que está falando aqui. Para economizar tempo, leia antes o enunciado em português. E depois você volta para o texto em inglês. Por quê? Porque isso vai ajudá-lo a chegar na questão já com um foco em mente. Como as demais provas aplicadas no mesmo dia têm questões longas, reflexivas, por exemplo, tem questões de história que vão colocar um texto de uma página inteira, né? Então são questões longas. Quanto mais tempo você economizar, melhor. Tem gente que faz cálculo matemático. Tem gente que faz cálculo, por exemplo, tenho 5 minutos por cada questão. E aí eu preciso bater esse tempo, eu não posso ir mais, eu posso ir menos, porque eu vou ganhar tempo, né? Então, o tempo, ele é primordial quando a gente está falando de uma prova que é uma maratona, como o Enem ou qualquer outro vestibular, tá? Então, olha só. Rapidamente aqui uma questão. Tá seguindo o mesmo padrão? Então, olha só. A gente tem o título do texto, dá para nós percebermos que se trata ou de um poema ou de uma música. Beleza, eu não vou ficar no texto. Eu vou direto aqui no enunciado. Olha lá o que o slide falou pra gente. O enunciado em português e as alternativas, que são 5, também são em português. Vamos ver se está seguindo o padrão? O enunciado está em português e as 5 alternativas A, B, C, D, E também estão em português. Essa é a 91. Vamos ver a 92. Então, a gente tem o texto sobre a JK maravilhosa, diva. Depois, a gente tem o enunciado, né, em português. E temos também as alternativas em português. Gente, olha o padrão. Texto, enunciado em português, questões em português, alternativas. Texto, enunciado em português, alternativas em português. Gente, a prova de inglês, ela segue o mesmo padrão. A única coisa que muda é o gênero textual. O que é gênero textual? Vocês aprenderam lá na aula de segunda-feira, não é? Só não vale as meninas de letras, tá? As meninas de letras agora são copo de leite. Alguém que não é da área, alguém que está aqui realmente por conta de prestar o Enem, fala para mim o que é um gênero textual. Quem vai me falar? Um de cada vez. Está congestionando aqui, viu? Muita gente querendo falar. O que é um gênero textual, pessoal? Vai, Ana Beatriz. O que é um gênero textual, Ana? São as diferentes formas de linguagem? As diferentes formas de apresentar um
um texto, né? A gente fala de estrutura, a gente fala de suporte. Muito bem. Eu acho que a Alice levantou a mãozinha. Pode falar, Alice. Isso, eu ia falar mais ou menos isso, que cada texto tem uma estrutura diferente, uma característica diferente. A charge ironiza, a notícia, ela noticia algo, né, claro, e vamos ver mais. Exatamente, Alice. A gente está falando de gênero textual, então nós estamos falando, além de estrutura, então a estrutura é como esse texto é apresentado. Então, se é um poema, é dividido em estrofes, em versos e estrofes. Então, se ele é um texto em prosa, ele vai ser escrito em parágrafos. Se ele é uma HQ, ele vai ser escrito em quadrinhos. Então, a gente chama isso de estrutura. Além da estrutura, Alice, como você muito bem disse, a Ana também, nós estamos falando de objetivação. Objetivo do texto. Para que serve um poema? Né? Para que serve uma HQ? Para que serve um texto em prosa? Para que serve uma notícia ou uma reportagem? Então, nós estamos falando sobre a estrutura, isso sim a gente chama de gênero, e estamos falando do objetivo, porque todo autor, quando escreve um texto, ele tem um objetivo, ele tem um porquê. Tá? Ele quer, a notícia quer passar uma informação, um fato que aconteceu. A reportagem, além de passar o fato, ela também traz outras informações, ela acrescenta gráficos, ideias, um monte de outras questões, acrescenta entrevistas, talvez, então coloca ali alguns desenhos, alguns gráficos, acrescenta algumas coisas a mais. Então, cada gênero textual vai ter uma estrutura e vai ter um objetivo. Então, a prova do Enem, a gente está falando de inglês, mas é muito difícil, às vezes a gente tem que retomar alguma coisa do português, porque são da área de linguagens, né? Como eu já disse, área linguagens, códigos e suas tecnologias. Estamos na mesma área. Então, a prova de inglês, ela segue um padrão. É isso que eu quero que vocês entendam, primeiramente, o que é mais importante na noite de hoje. O que é mais importante? Na verdade, duas informações são mais importantes. O inglês, ele vai te cobrar interpretação, tá? Essencialmente, interpretação, e não a gramática em si. A gramática, ela acontece, mas dentro do texto, contextualizado. Essa é uma informação importante. E a segunda informação importante é que as provas, as questões de inglês do Enem, elas seguem um padrão. Se você pegar todas as provas, eu baixei de 2012 até 2019. Se você baixar todas as provas, gente, vocês vão perceber esse padrão. Qual é o padrão? Ele vai te trazer um gênero textual, como a gente já comentou. Pode ser uma HQ, pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser uma charge, tá? Pode ser uma publicidade, uma propaganda. Claro que vai ser em inglês, porque a prova é de inglês. Aí, embaixo desse texto, ele vai te dar um enunciado, mas esse enunciado está em português. Esse é o pega. Você não precisa ficar 5 minutos lendo o texto falando, meu Deus, estou desesperado. Meu Deus, o que eu faço? Eu não entendo, Senhor, me ajude. Não. Você já vai para o enunciado em português. Então, você vai ler o enunciado, por quê? A hora que você voltar para o texto em inglês, você já vai ter um conhecimento prévio do assunto. Você já vai com foco. Qual é esse foco? O enunciado vai falar. O enunciado vai trazer o que ele quer de você. Então, você vai ler o enunciado e você vai voltar para o texto em inglês com esse foco principal, naquela informação específica que eu quero, tá? Então, é uma técnica muito legal que a gente pode aplicar, quer ver? Deixa eu colocar uma questão aqui para a gente trabalhar rapidamente. Essa primeira, ó. Enem de 2012, a questão 91, área de linguagens, códigos e tecnologias. Então, a gente tem aqui o texto, vamos para o enunciado. Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I Too em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela mesma, na personagem. Então, ela escreve um sentimento dela mesma. Ela escreve sobre ela, sobre o que ela sente. Será que é um sentimento de coragem pela superação, de vergonha pelo retraimento,
de compreensão pela aceitação, superioridade pela arrogância ou resignação pela submissão. Percebam esse padrão do Enem. Percebam esse padrão. Enunciado, escrito em português, e também alternativas escritas em língua portuguesa. Ah, então primeiro eu vou ler o enunciado? Vai. Porque agora você sabe que o seu foco precisa ser o sentimento da personagem quando esta escreveu esse texto. Então vamos voltar aqui para o texto. Ó. O texto se chama I Too. I Too. I Too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow, I'll be at the table when company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen. Then, besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. I, too, am America. Olha que interessante. Tem algumas informações que a gente pode destacar, tá? Quer ver? Deixa eu pegar um lapisinho aqui, pegar um balão. O título do texto é I Too, né? Aí, a gente vai destacar algumas informações principais aqui nesse textinho, tá? Deixa eu pegar aqui comentário. Eu queria um lápis, deixa eu achar. Eu treinei tanto isso aqui. Aqui, o lápis. Eu treinei tanto isso aqui hoje à tarde, gente, que eu falei, não posso errar. O lápis. Por quê? O que eu sempre faço? Eu faço, e é uma dica que eu dou para vocês também, tá? Quando a gente vai prestar o Enem ou qualquer outra prova, a gente vai grifar primeiro as palavras que a gente já conhece. Essas palavras que a gente já conhece e que se parecem muito com a língua portuguesa são chamadas de palavras cognatas. Em inglês, isso aqui é chamado de cognates, tá? Cognates. O que são as palavras cognatas? Palavras cognatas são palavras que têm a ortografia, tá? Que tem a ortografia e a interpretação semelhantes com a nossa língua materna. Então, isso é uma palavra cognata. Exemplos, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma palavrinha cognata, tá? Computer. Computer. Ah, beleza. Eu preciso ter um dicionário para saber o que é computer? Preciso, gente? Preciso ter um dicionário para saber o que é computer? Sim ou não? Não. Claro que não. Eu sei que computer é computador. Olha que palavra cognata. Olha que palavra parecida. A estrutura dela, o radical, principalmente, comp. É o mesmo. O radical da palavra é o mesmo. Comp. A palavra se assemelha tanto na escrita quanto no seu significado, na interpretação. Computador. Ah, vou colocar outra aqui. Technology, né? Preciso de um dicionário para saber o que é technology? Claro que não. Eu sei que isso aqui é tecnologia. Eu preciso de dicionário para saber o que é internet. Eu preciso de dicionário para saber o que é family. Então, olha quantas palavras... Gente, e o Enem, ele não traz textos difíceis. Muitas vezes o aluno tem preguiça. Desculpa falar, desculpa a franqueza e desculpa a minha clareza. Mas na maioria das vezes o aluno vai para a prova com preguiça de fazer a prova de inglês. Porque a prova de inglês ela não é difícil. Muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, o Enem ele traz um texto para a gente lotado de cognatos. Quer ver? Vamos ver esse aqui, ó. Então vamos grifar os cognatos. America. Ah, America, eu sei o que é. Eu sei o que é. Não preciso de dicionário. Eu também tenho a palavra company. Olha só a palavra company. Não parece? Parece muito com o português, né? O que mais? Aparece company de novo. Beleza. America de novo. Justamente esse texto não tem tanto cognato assim, tá? Mas a gente vai entender. Além das palavras cognatas, então o que eu sempre faço? Uma dica. Vocês vão pegar um lápis. Chegou no Enem. É prova de inglês. Vou pegar o meu lápis. Não vai poder levar lápis, é só caneta. Beleza. Vou pegar
minha caneta e eu vou grifando algumas palavrinhas essenciais, como as palavras cognatas, é a primeira coisa, porque eu não preciso perder tempo com elas. Cognatas, já grifei. Além das palavras cognatas, vocês já sabem o que quer dizer, vocês vão grifar as palavras conhecidas. Gente, isso aqui é um termo muito subjetivo, mas é um termo importante. O que são palavras conhecidas? É muito fácil. Palavras que eu já conheço. Ah, é lógico, é óbvio, né, professor? É óbvio. Mas, o que acontece? Algumas pessoas, elas têm uma gama, elas têm um rol de palavras conhecidas maior do que outras. Porque quanto mais contato eu tenho com uma língua, como eu disse, eu gosto muito da cultura americana. Então, tudo que eu consumo, a maioria das coisas que eu consumo, são de origem americana. Então, os vídeos que eu assisto, os filmes, séries, livro, enfim. Então, o contato que eu tenho com a língua vai refletir diretamente na quantidade de palavras conhecidas que eu tenho, diferentemente de alguma outra pessoa, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, deixa eu ver, vou pegar uma pessoa aqui do nosso hall de alunos de hoje. Deixa eu ver. O Vitor Manfrinato. Vitor, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Tudo bem? Tudo sim. Você gosta de inglês? Um pouco. Um pouco. Você consome muito inglês no dia a dia, no sentido de música, filme? Como que é? Música, principalmente música. Principalmente música. Então você tem bastante contato, certo? Sim. E você procura pesquisar também a letra dessas músicas? Você vai atrás ou Pesquiso. simplesmente... Tá, beleza. Agora, eu quero saber alguém que está aqui que não gosta de inglês. Pode ser sincero. Pode ser sincero. Professor, eu não gosto, eu não pesquiso, eu não procuro porque eu me desinteresso pelo assunto. Tem alguém aqui desse jeito? Pode falar, tá, gente? Ninguém. Então, todo mundo gosta? Então, tá ótimo. Então, tá ótimo. Então, ó, se eu for comparar o Vitor com algum aluno que não gosta, que não ouve música, que não assiste série, que não assiste filme, que não tem contato com a língua, eu poderia dizer que o Vitor, ele vai ter uma quantidade de palavras conhecidas muito maior do que esse aluno que não tem contato. Por isso que eu falei que o termo ele é muito subjetivo. As palavras conhecidas, elas serão conhecidas para mim, mas para o colega não, porque eu tenho mais contato com a língua, então eu tenho mais habilidades e eu tenho mais, como é que eu diria? Eu tenho mais empatia pela linguagem. Então, para mim, fica mais fácil, tá? Então, quando a gente vai pegar um texto, esse primeiro texto aqui, ele tá fácil. Ele é um poema, né? Ele é um poema, então ele tá muito fácil. Algumas palavras que eu diria que são conhecidas por todas as pessoas, por exemplo, a palavra brother, né? Todo mundo sabe o que é brother, porque a gente tem, por exemplo, um programa no Brasil que se chama Big Brother Brasil, então a gente sabe o que é brother, certo? Então a gente pode grifar. O que mais? Palavras que a gente já conhece, né? Table. Quem não conhece table? Quem não sabe o que é table? Kitchen. O que será que é kitchen? Todo mundo sabe o que é kitchen? É uma parte da casa, né? É onde a gente faz a nossa comida, onde a gente senta para comer, tá? A palavra beautiful. Acredito que todo mundo conhece. Muitos comerciais, a publicidade usa muito dessa palavra, né? Para falar sobre creme, perfume, enfim, outras coisas, tá? Então, olha só, gente. O que acontece? Quando a gente lê o enunciado, deixa eu colocar aqui embaixo de novo, falando que ele foi um poeta negro, no século XX. Ele escreveu em 1932. Ah, então vamos fazer um levantamento prévio aqui. Vamos fazer uma coisa que se chama prediction, se chama previsão ou predição. Falar antes, né? Tentar fazer um levantamento prévio. O que estava acontecendo mais ou menos em 1930 até 1945? O que é que estava acontecendo aqui no mundo nessa época? Hein, galera? O que
o que é que estava acontecendo no mundo nessa época, século XX, meados de 1930, 32 e que terminou em 1945? Escravidão? Era segredo. Alguma coisa relacionada? Poderia ser alguma coisa relacionada à escravidão. Poeta é negro, né? Mas a gente está falando de período de guerra, certo? Estamos falando de guerra. O que acontece? O poeta negro, em momento de guerra, em momento de escravidão, como vocês já disseram, ele escreve um poema que se chama I Too. I Too. Olha que importante isso. Eu também. I Too. Eu também. E ele está falando sobre um sentimento. Ele é um poeta negro. Qual é o sentimento de um poeta negro que viveu no século XX, que escreveu algo no meio da escravidão, no meio da guerra? Será que é um sentimento? Agora a gente tem que tentar entender o texto também, né? Porque ele fala assim, ó, eu também. Mas está falando da América. Está falando da América. Então, hein? Será que ele está falando que ele também é um americano? Será que ele está falando que ele também tem importância? Será que é isso? Poderia ser, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui agora, ó. I too sing America. I am the darker brother. Brother, eu sei o que é. E o que é dark? Todo mundo sabe o que é dark. Tem uma série da Netflix que se chama Dark, né? E darker é o quê? É mais negro, né? Dark é negro, obscuro. Então, eu sou o irmão mais negro, né? Ele tá falando isso. Eu sou o irmão mais negro. Aí ele fala assim, então tem os pronomes. É importante a gente lembrar disso, hein? Vamos lembrar dos pronomes, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por quê? A gente tem primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Em inglês, eu fica I, não é? Tu fica you, ele fica he, mas além de ele, eu também tenho o ela, que é she, e eu também tenho o it, que é o quê? Ele ou ela para objetos, animais, né? Coisas, enfim. Tá? Nós temos ele, o ela e o it. Depois nós temos o nós, que é o we. Temos o vós, que é you, né? Então a gente vai lembrar que tu no singular é you e vós no plural também é you. E temos eles. Eles significa o quê? They, tá? Eles, they, eles. Estou falando da terceira pessoa do plural. Eles. O texto fala sobre eles. They send me to eat in the kitchen. Que verbo é esse, gente? Eat. Que verbo é esse? Vocês sabem o que é? Comer. 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 Muito bem. Então, vamos voltar aqui no começo do texto. Eu também, né? I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen. Ele é um negro. Ele é um irmão negro. Ele é mandado comer aonde? Na cozinha, né? Ele não pode comer junto com as outras pessoas. Ele não pode comer na sala de jantar, por exemplo. Ele tem que ir comer na cozinha. When company comes. Então, quando a companhia vem, eles me mandam comer na cozinha. But I laugh and eat well and grow strong. O que significa o verbo laugh, será? This is laugh. But I laugh and eat well and grow strong. Então, ele ri, ele come bem e ele cresce forte. Tomorrow. Tomorrow. O que será que é tomorrow? Hoje é today. E amanhã? Tomorrow. Tomorrow, I'll be at the table when company comes. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele está falando que ele come aonde? Ele come kitchen. Ele come aqui.
Mas tomorrow, no segundo parágrafo, onde é que ele vai comer? At the table. Tá? Então ele vai comer junto com as outras pessoas na sala de jantar. Tá? Nobody will dare say to me, eat in the kitchen. Ninguém mais vai me dizer, coma na cozinha. Besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. I too am American. Que poema lindo. Que poema lindo. Além disso, eles também vão ver quão bonito, quão belo eu sou e vão ficar envergonhados. Eu também sou América. O que ele está falando? Que ele também é importante. Ele também merece um lugar, tá? Mas agora vamos voltar aqui para as alternativas. Vamos ler novamente aqui. Eu estou demorando um pouquinho mais, gente. Mas é lógico que na prova do Enem vocês não podem demorar assim. Eu só estou dando um exemplo. Que a primeira coisa que a gente vai fazer quando pegar a prova de inglês é ler o enunciado que está em português, tá? Ler o enunciado e ler as alternativas, porque a gente vai para o texto com foco. Bom, Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX. Escreveu I Too em 32. No poema, a personagem descreve uma prática racista. Qual é essa prática que ele descreve no poema, gente? Qual é a prática racista? Qual é? Preconceito? Isso. Mas qual é a prática específica de preconceito que acontece nesse poema? Mandar ele comer na cozinha. Exatamente. Eles já fazem um apartheid, né? Eles já fazem uma separação. Vocês sabem que nos Estados Unidos da América, principalmente nos Estados Unidos, mas isso aconteceu no mundo todo, mas nos Estados Unidos o apartheid foi tão grande que havia um tempo em que os negros eles tinham um lugar separado no ônibus, eles não podiam sentar com brancos, eles tinham um banheiro só para negros, né? Aí eles chamavam essas pessoas de colored people. Olha que termo pesado e pejorativo, né? Quando eu assisti o filme que se chama Histórias Secretas, não, como é que chama? Gente, eu não lembro o nome do filme. Histórias Cruzadas? Histórias Cruzadas, obrigado, isso mesmo. No filme Histórias Cruzadas, quem não assistiu, assista, é um filme muito bom. Lá fala sobre isso também, que quando as pessoas iam entrar no ônibus ou iam no banheiro, em algum lugar assim, tinha um termo que era assim, ó, colored people, tá? Então eles chamavam os negros de pessoas coloridas. Olha só que coisa forte, né? Colored people. Então o apartheid foi tão grande que essas pessoas não tinham o mesmo tipo de acesso que as pessoas brancas. O banheiro era separado, o ônibus era separado, em qualquer local público tinha o local de negros e tinha o local de brancos. Tamanho apartheid que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então essa prática racista, mas apesar disso tudo, a personagem, como é que ela se sente? Ela não está triste, nem intimidada, está? A personagem está triste e intimidada com isso tudo? Não está. Qual é o sentimento da personagem? Será que é de coragem pela superação? Será que é vergonha? Vergonha eu sei que não é, né, gente? Vamos riscando. Vergonha não é. Ela não tem vergonha, nem de ser negra, claro, e nem vergonha do que fazem com ela. Não é um sentimento de vergonha. É um sentimento de compreensão. Ele está compreendendo, entendendo, de maneira assim, tranquila o que está acontecendo com ele? Também não. É um sentimento de superioridade pela arrogância? Ele está se sentindo superior ou arrogante? Também não. É um sentimento de resignação? O que é resignação? É aceitação. Ele está aceitando ser submisso? Não. Mas ele está sendo o quê? Corajoso pela superação, porque ele está falando sobre a superação. Um dia eu também vou me sentar naquela mesa para comer. Um dia eu serei tratado como igual, como eu mereço, né? É esse o sentimento. Não é de humilhação, não é de vergonha, não é de superioridade, mas é de coragem e superação. Tá? Tudo bem, gente? Voltando aqui agora, ó.
Então, a gente estava falando sobre a questão de economizar tempo, falamos sobre o conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio, gente? Isso que a gente fez. Assim que eu li o enunciado daquela questão, a gente fez um conhecimento prévio. Gente, século XX, ano de 1932, tivemos a crise de 1930, tivemos a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava um caos. Além disso tudo, havia escravidão, né? Conhecimento prévio é fazer um levantamento do que eu já sei, da minha bagagem anterior, da minha bagagem pregressa. Isso é fazer conhecimento prévio. Então, olha só, quando você tem conhecimento prévio sobre o tema abordado, fica mais fácil interpretar a questão e chegar à resposta correta mais rapidamente. Para isso, o segredo é ler bastante, manter-se atualizado com os principais acontecimentos do mundo e seu impacto não só no Brasil, mas no mundo. Esse tipo de texto não falava de Brasil, tá? Mas poderíamos falar de Brasil, porque aconteceram essas coisas aqui também, não é? Então, além de economizar tempo, ter conhecimento prévio, também é importante resolver as provas anteriores. Onde é que eu baixo? No site do INEP, gente. Vocês podem ir lá no site do INEP, tem um banco de dados com provas desde o ano de 2009, tá? Vocês podem baixar, resolver, esmiuçar, fazer fichamento, grifar, fazer o que vocês quiserem. É muito importante. Muitas vezes é muito mais importante você estudar por meio das provas, das questões, do que pegar conteúdos aleatórios e ir estudando, tá? Porque isso também é importante para quem presta muito concurso público, tá? Quem presta concurso público sabe que quanto mais concursos eu presto, quanto mais provas eu faço, mais apto e preparado eu vou estar para o próximo, né? Então é importante, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Ó, isso aqui é importante. Muitas vezes a gente fala assim, o que eu preciso ter ou saber para que eu possa ser considerado um fluente na língua inglesa, né? Ah, sou fluente na língua. Gente, ser fluente numa língua não é falar aquela língua rapidamente. Tem gente que acha que é lindo ver alguém falar rápido, né? É lindo, mas não é isso, tá? Muitas vezes a pessoa tá falando rápido, mas ela tá falando tudo errado. E para ser fluente numa língua também não é importante só a fala. São habilidades, na verdade são 4 habilidades fundamentais quando eu quero o quê? Ser considerado fluente numa língua. Quais são essas 4 habilidades? São essas aqui. Speaking, listening, writing and reading. Vamos de novo? Speaking, listening, writing, reading. Eu deixei essa aqui em vermelho propositalmente, tá? Speaking vem do verbo speak. O que significa speak, gente? Speak. Do you speak English? What is speak? Você fala. A fala, exatamente. Então, olha só. Para você ser considerado fluente numa língua, você precisa falar aquela língua devidamente. Utilizar a estrutura correta, a gramática, enfim. Mas não só a fala. Eu preciso ter também listening. O que significa listen? Listen to me, guys. Listen to me. Listen to the music. Listen to the audio. Listen to the movie. Ouvir. Ou escuta, né? Audição. Isso mesmo. Então, a fala é importante. A audição. A escuta também é importante. Agora, writing. O que é writing? O que significa write? Write. Escrever. Escrever. Então, vamos lá. Falar, ouvir, escrever. E o que é mais importante para a gente na noite de hoje, para prestar o Enem, para prestar qualquer vestibular, qualquer prova, qualquer concurso, é isso aqui, ó. Reading. Por quê? A gente ainda está num processo educacional um pouco atrasado com relação aos outros países, né? A gente está num modelo de prova essencialmente escrita, né? A gente sabe que uma prova escrita não mede todas as minhas habilidades, não mensura, porque às vezes a pessoa não é boa de interpretação, não é boa de leitura, mas é uma pessoa ótima para falar, para escrever,
Mas o Enem, ele cobra leitura, ele cobra reading, tá? Vocês sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos, para um aluno ingressar numa universidade, ele não vai prestar unicamente uma prova, né? Vocês sabem disso. Todo o histórico dele enquanto aluno, enquanto educando, enquanto estudante do ensino médio, todo o histórico é levado em consideração, é levado em conta. Então, não é apenas ele vai lá, presta uma prova, se ele for habilitado para aquela prova, ele entra. Se ele não for, ele não entra, ele é excluído, não. Então, algumas coisas são avaliadas. As notas desse aluno durante todo o período, principalmente do ensino médio, se esse aluno era engajado em algum esporte na escola, se esse aluno era engajado em alguma causa social, se ele fazia trabalho voluntário. Olha só, gente, quantas habilidades importantes são pedidas de um aluno para que ele possa ser considerado apto a ingressar em determinada universidade ou não. E não apenas uma prova, mas nós vivemos no Brasil, tá? E nós estamos falando de Enem. O Enem, ele cobra essencialmente reading, a leitura, tá? Então, é claro que eu sei que para eu ser considerado fluente numa língua, eu preciso ter essas 4 habilidades, mas a mais cobrada, a essencial, quando eu falo de Enem, é a leitura, é reading, tá? Para interpretação do inglês escrito, leitura, entendimento, tradução de livros, artigos, textos acadêmicos, para concursos públicos, vestibular e Enem, como eu já falei, também existe a opção espanhol. Todas as habilidades são importantes, mas no inglês instrumental, nessa leitura que a gente está falando, o foco é o reading, tá? Aí, para a gente falar um pouquinho de gramática, pessoal, eu separei aqui, já que eu falei que gramática não é o foco, eu vou só passar um pouquinho por ela, tá? Só para vocês saberem que ela existe, que ela faz parte. Em inglês, eu tenho 12 tempos verbais, tá? 12. Eu dividi aqui em 3 cores, tá? Entre passado, presente e futuro. São 4 tempos verbais para o passado, 4 tempos verbais para o presente e 4 tempos verbais para o futuro, tá? Então, a gente tem no passado past simple, past continuous, past perfect continuous. No presente, present simple, present continuous, present perfect continuous. E no futuro, future simple, future continuous, future perfect continuous. Então, totalizando os 12 tempos verbais que a gente tem em língua inglesa. Mas, o que vem a ser um verbo? Já que a gente está falando de verbo e de tempo verbal, não vale falar como a gente falava antigamente, não é val. As meninas de letras são um copo de leite agora, tá? Fala para mim alguém que não é aí da turma de letras, o que vem a ser um verbo? O que será que é um verbo, hein, gente? Falem para mim. O que é um verbo? Ele vai indicar uma ação, estado ou fenômeno. Exatamente. Um verbo é uma palavra muito importante. É uma palavra que indica justamente isso, uma ação, um estado ou um fenômeno natural, né? Aqui, pode falar, quem está falando aí? Exatamente isso, ó. Aqui eu coloquei para vocês, é a mesma coisa que a gente disse, só que de maneira diferente. O verbo é uma palavra, um conjunto de palavras que expressa uma ação. Então, correr, sair, trabalhar, brincar, partir. Descreve uma ocorrência, é o que a gente chamou de fenômeno da natureza, né? Então, uma ocorrência. Gente, olha, choveu ontem, nevou em tal lugar, ventou tanto. Ou estabelece um estado de existência. Então, ser, estar, tá? Que é um estado. No inglês, olha que importante, todas as sentenças requerem ao menos um verbo para acontecer. Precisa ter verbo para ter uma sentença. Precisa ter verbo para ter uma oração. No inglês também não existem sentenças sem sujeito. Como assim? O que é o sujeito de uma oração, hein, pessoal? Vamos só lembrar rapidamente aqui sobre o sujeito. Sujeitos, ou tipos de sujeito, vou colocar aqui, tá? Tipos de sujeito, quais são eles? Vamos ajudando aí.
Quando eu falo de uma oração qualquer, Lucas foi à praia. Então, a gente tem aqui Lucas, é o sujeito da nossa oração, não é verdade? O que sobrou eu chamo de predicado. Quais são os tipos de sujeito, galera? Sujeito simples, não é? Sujeito simples, quando a gente tem apenas um núcleo de sujeito. Então, por exemplo, Lucas foi à praia, é um sujeito simples. Sujeito composto, Lucas e Joana foram à praia. O que mais? Sujeito simples, sujeito composto. Quais os outros? Oculto. Oculto. Como assim? Dá um exemplo de sujeito oculto. Fomos à praia. Fomos à praia. Então, vamos lá. Fomos à praia. A gente sabe quem foi. Você tá junto, inclusive. Fomos. Quem somos? Nós. Nós fomos à praia. Sujeito oculto. Eu não precisei falar. Eu apenas conjuguei o verbo de maneira que eu saiba, né? Além do oculto, a gente tem o indeterminado. O indeterminado é diferente do oculto porque você não sabe quem foi. Então, quando você fala assim, roubaram o meu carro. Roubaram o meu carro. Você não sabe quem roubou. Foi alguma pessoa, alguém, um terceiro qualquer. Roubaram o meu carro. Sujeito indeterminado. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver lá em inglês que não existe isso aqui, ó. Sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito. Vamos dar um exemplo de oração sem sujeito? Choveu ontem. Pronto. Choveu ontem. Qual é o sujeito dessa oração, gente? Qual é? Tem sujeito ou não tem? Tem sujeito ou não tem? E qual é o sujeito dela? Não tem sujeito. Não tem sujeito, exatamente. É um tipo de oração cujo sujeito é inexistente. Em inglês, em língua inglesa, não existe oração sem sujeito. Quem faz essa substituição em inglês é o it, tá? Por isso que muitas vezes a gente fala, o it ele é muito importante. Ele é usado para a terceira pessoa do singular, o it. Ele é a terceira pessoa do singular. Ele é usado para animais, né? Ele é usado para objetos. Então, você vai falar da casa, do carro. Você vai falar, sei lá, de qualquer objeto. Você vai falar do cachorro, do gato, do gado, enfim, de qualquer animal. E também você vai falar da oração sem sujeito. A oração sem sujeito, ela precisa usar o it em inglês, porque não existe oração sem sujeito. Então, como é que ficaria essa mesma oração em inglês? Preciso colocar o it. It rained yesterday. Pronto. Já que não existe oração sem sujeito, quem faz essa substituição aqui é a presença do it. O it faz isso, tá? Por isso que eu coloquei aqui. No inglês também não existem sentenças sem sujeito. Exemplo, it will rain. Vai chover. Quem vai chover? O céu? A nuvem? Não tem sujeito. Quem faz essa função é o it, tá bom? Deixa eu ver uma coisa. Ia entrar uma professora às 8h20 para fazer divulgação. Ela já está aqui, gente? Me confirma aí. Acho que não, né? Acho que era a professora Adriana. Não, acho que ela não entrou ainda. Será que aconteceu algum problema? Só um minuto, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se ela me mandou alguma mensagem. Deixa eu perguntar para a Kátia. Kátia, ela ainda não entrou. Você quer que eu espere? Ou eu posso fazer um intervalinho e depois na volta ela fala? O que você acha melhor que eu faça? Só um minutinho, tá, pessoal? Se ela não for entrar agora, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho e depois a gente volta, tá?
Vocês estão fazendo intervalo, não estão? Sim. 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 Beleza. Senão fica muito pesado, né? Ó, 8h26. Vamos voltar às 8h40? Vou dar um tempinho para vocês. E aí eu vou tentar falar com ela nesse inteirinho, tá? 8h40 a gente retorna para o segundo bloco aí, tá bom, galera? Até já. Ok.